Bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar dentro da UEPA, desenvolvendo esse trabalho a convite do Núcleo de Saúde Digital. E por quê? Porque a psicopedagogia é a minha paixão, é o meu encanto, é a minha vida. E então, a minha formação inicial em educação artística, e não porque eu tivesse algum um dom para a arte de modo mais amplo, né? Mas porque naquela época eu já via na arte um potencial muito grande para desenvolver um trabalho com crianças de educação infantil. E hoje é muito interessante porque praticamente a maioria das profissões se apropriam da arte para trabalhar com crianças, com jovens, enfim, inclusive com idosos, né? Bom, e aí eu sou uma especialista no PEI, no Programa de Enriquecimento Instrumental, que é de Israel, né? É um trabalho que foi criado pelo grande, para mim, o grande mestre, que é um judeu. Ele foi convidado, era psicólogo, e foi convidado para trabalhar com crianças oriundas de campos de concentração, o Heaven Foster. E o Heaven Foster, ele se aliou ao Piaget e também juntou, né, os seus estudos, as pesquisas com Luria, com Vygotsky, e aí desenvolveu esse programa, que é um programa maravilhoso. Eu sugiro a todos que conheçam, que se aprofundem, né? Sou monitora internacional do método Neuropoint, que trabalha com crianças de 0 ano até os 6, aprimoramento em neuropsicologia, e trabalho bem nessa vertente aí, aliando a neuropsicologia, né? Os recursos que nós temos ajudam, contribuem com os neuropsicólogos, enfim, capacitação internacional no programa de estimulação da atenção, que é um programa maravilhoso desenvolvido pelo Rafael Pereira, né? E hoje, atualmente, mestre em intervenção psicológica no desenvolvimento da educação, né? E já recebi esse prêmio, que para mim foi uma coisa maravilhosa, né? Esse prêmio científico de um trabalho que foi desenvolvido. Bom, o que é a psicopedagogia? A psicopedagogia é um campo interdisciplinar que une a psicologia, a pedagogia e outras áreas para compreender e intervir no processo de aprendizagem, tá? E aí eu retomo o tema, né, que é o universo, e é verdade, é um universo, e vamos pensar que o universo da psicopedagogia, ele é amplo e vai ficar cada vez mais interessante, porque ele cresce com a ciência, ele cresce com os pesquisadores, ele cresce com os inquietos. Então, esse universo, né, que precisa ser conhecido, precisa ser divulgado, e eu, então, trago muitas coisas para vocês, para contribuir com o trabalho de vocês. Bom, qual é este papel do psicopedagogo? É de auxiliar a identificar e superar as dificuldades de aprendizagem. As dificuldades quando chega uma criança ou um adolescente, né, na clínica para mim, chega também um pai angustiado. Chega uma criança inquieta, uma criança preocupada, uma criança tensa,
muitas das vezes, né? Uma criança que às vezes diz para mim, eu não consigo nem respirar quando eu estou fazendo uma prova. Então, essas dificuldades, elas precisam ser acalmadas, tranquilizadas, e aí vem, né, um estudo profundo sobre cognição, né, sobre emoção, sobre as questões sociais e pedagógicas, né? Então, a atuação precisa ser nas funções executivas, né? Essa função, essas funções, elas precisam ser discutidas, ampliadas, para que eu possa desenvolver um trabalho e alcançar melhor essa criança, um desempenho melhor nessa criança, uma tranquilidade nessa criança ou adolescente. E aí a atuação na educação, como que atua esse psicopedagogo dentro da escola, dentro da sala de aula? Vamos colocar uma coisa que eu acho que é super importante. As escolas, seria maravilhoso se todas as escolas pudessem contar com um psicopedagogo. Mas ele vai contar com o psicopedagogo não para que você faça o trabalho clínico, que aquele psicopedagogo faça um trabalho clínico dentro da escola, mas que ele possa ter um olhar diferenciado e acalmar e tranquilizar uma equipe que também fica perdida diante de tantas dificuldades, né, de tantos transtornos. E veja bem, a ciência é inquieta por natureza, né? Então, o que acontece? Hoje, a gente já tem uma outra denominação, né? No contexto educacional, o psicopedagogo trabalha com desafios de TEAPS, que é o transtorno específico de aprendizagem. Nós não vamos mais falar de dislexia, TDAH, né? Descalculia, é o TEAPS, transtorno específico de aprendizagem, né? A partir disso, vem todo um estudo, toda uma pesquisa para lidar com cada dificuldade, com cada etapa, com cada laudo que se recebe, entender este laudo que o neuropsicólogo manda, essa avaliação que o neuropsicólogo manda, esse laudo que o médico nos traz, né? Entender isso para a gente poder, a partir daí, trabalhar e desenvolver os recursos que são necessários para as crianças. Então, o que cabe às funções executivas? Cabe a atenção. Como é que eu vou trabalhar essa rede atencional, né? Como é que eu vou trabalhar essa rede de linguagem, né? Que é uma rede. Esse cérebro é um universo maravilhoso que ele precisa ser discutido, observado, aprimorado, pesquisado, para a gente poder aprimorar, né? Então, eu preciso de funções cognitivas. Quais são essas funções cognitivas que eu preciso, né? Como é que eu trabalho essa memória? Que material que eu posso trazer que vai desenvolver essas questões de memória, de flexibilidade cognitiva, de velocidade do processamento, da atenção emocional? Olha aí, atenção emocional, ansiedade. Gente, o número de crianças que está chegando na clínica com ansiedade é uma coisa louca, é um absurdo, é uma tristeza, né? Mas e aí, o que a gente vai fazer e buscar com isso? Acalmar essa criança. Aliás, a gente ouve criança de 4 anos chegar com a gente e dizer, eu estou ansioso, né? Eu estou ansioso. E ele sabe o que é a ansiedade, ele sabe dizer o que é isto, né? Enfim, então, como é que eu trabalho a impulsividade? Como é que eu trabalho com essa hiperatividade, né? Que estruturas são essas, né, que vão me possibilitar entender a partir dos estudos da neurociência? Então, eu penso que uma das primeiras coisas que a gente precisa se preocupar
é com a motivação. Como eu motivo? Motivar a criança para aprender. Essa é uma necessidade fundamental, seja através de jogos, seja através de leituras, de livros e brincadeiras coletivas. Eu preciso motivar essa criança. E esse é um sistema que está aí e que precisa ser observado, analisado, pesquisado, estudado, tá? Porque tem muito material para isso. Quanto mais eu sei exatamente aonde acessar essa criança e que materiais eu tenho para esse acesso, né, a esse cérebro, melhor para aquela criança. Enfim, eu vou na motivação. Crianças chegam comigo e dizem assim, mas eu não gosto de matemática, né? Não, é matemática, eu não quero. É escrita, eu não quero. O que você oferece para essa criança para ela curtir a matemática? Né? Como é que eu motivo para gostar da matemática? Então, eu tenho que acessar uma série de materiais. E eu penso que o trabalho do psicopedagogo, ele vai além, porque eu não preciso necessariamente comprar tanto material. Eu posso produzir, material que chegue até aquela criança, que motiva aquela criança para fazer. Como é que essa criança sai dessa posição de eu não gosto de matemática, eu não quero a matemática? Eu sempre digo que o professor Leite, que foi um grande matemático, professor Manuel Leite Carneiro, o professor Leite dizia para mim, quando eu coordenava a escola, ele dizia assim para mim, eu fico com pena de ver um aluno chegar no ensino médio e dizer que eu não gosto de matemática. Ele dizia, eu queria ouvir esse aluno dizer, eu não gosto daquele professor que não me fez gostar de matemática. E aí ele dizia, eles chegam na escola, Ellen, desde pequenos, né, tão pequenos, e por que não se trabalha tanto essa matemática? Enfim, e isso continua sendo um processo difícil para as crianças, mas que todos precisam entrar nele, estar presente nessa vida dessas crianças, inclusive os pais. Porque não dá para pensar que as 4 operações eu tenho que entregar para a escola. Não dá, não tem tempo. Né? A família precisa estar atenta, observar e ajudar essa criança com o domínio das 4 operações. E ali, quando ele está trabalhando a memória. Né? Quando uma mãe está dentro do carro, né? Está indo para a escola, está voltando da escola, vamos brincar, vamos construir. Esse material que eu estou trabalhando aí é um supermercado, né? Onde tem dinheiro, onde tem cédulas, tem moedas, enfim. E aí tem um material para eles comprarem. Quando a gente joga com esse material, fica muito mais fácil para a criança compreender. Ele se sente motivado. Se eu tenho motivação, eu aprendo, gente. Se eu tenho motivação, eu aprendo. Então, vamos refletir. Como você pode gerar motivação? Essa criança, ela não gostava de escrever, não queria ler. E aí nós criamos um outro material. Né? Aliás, eu peguei o material do Rafael Pereira, e que ali tem discos com início, meio e fim para uma produção textual. E aí eu coloquei essas cores, canetinhas. Eu disse assim, você pode escrever o seu texto. Mas eu só coloquei 2 linhas. Tia Ellen, é muita coisa, o papel é muito grande. Não, você só vai escrever 2 linhas.
se você observar, ela foi conseguindo, ela foi pedindo, pegou a régua, e ela foi fazendo, tá? Outras linhas. As linhas são dela. As duas primeiras são minhas, as outras são dela. Tá? Então, essa é a motivação. E as canetinhas, na verdade, quando eu coloquei, eu propus que cada parágrafo fosse com uma cor. Mas ela foi escrevendo frases com cores. Então, ela já deixou a dica para mim de que ela não entendia o que era parágrafo. Mas eu não precisava, né, ali cortar aquele pensamento, aquele raciocínio, aquela ideia para a produção textual dela. Né? Enfim, e como manter essa motivação com crianças e adultos? Olhe para a criança. Observe o que ela traz para você. A partir do momento, quanto mais você observar, dar possibilidades para ela, para que você enxergue essa criança, né? Para que você observe essa criança, para que você seja capaz de ter um olhar de aguda percepção para aquilo que ela te traz. Aí você vai regulando essa motivação, você vai estimulando essa criança para as operações, para as atividades. E como o psicopedagogo pode atuar diante das TEAPs. Então, o psicopedagogo ele vai atuar com os mais diversos mecanismos. Esse é um material também do Rafael Pereira. Eu digo para eles, veio direto de Portugal para vocês. Aí eles já ficam encantados com aquilo. Tá? Mas este material envolve planejamento, flexibilidade cognitiva, tá? Envolve todas as etapas que a gente precisa trabalhar com relação às funções executivas. Então, é um mundo amplo, é um mundo vasto, é um universo. Quando você entra no universo daquele cérebro, daquela criança, você vai atuar melhor. O atendimento nosso de crianças, adolescentes, adultos e, olha, hoje, idosos. Os idosos estão chegando à clínica. Os idosos precisam chegar à clínica. Porque quanto mais cedo você trabalhar, melhor para potencializar aquele cérebro. Tá? E é muito bom, é vasto o material que vem para estimular os idosos, e eles estão gostando da clínica. Então, aqui são sugestões de jogos educativos para aprendizagem. Então, tem um Rally-Gally, que necessariamente eu preciso seguir aquela instrução que vem nas observações, tá? No manual do jogo. Você vai criar a partir da necessidade daquela criança. E se você não tem recurso financeiro para comprar isto, pense naquele instrumento e crie. Tem muitas formas. O Lince é da busca, é da procura, trabalha com a questão visual, né, de busca. E essa é uma questão fundamental para a gente trabalhar com nossas crianças. As nossas crianças precisam ter essa busca, esse olhar, né, mais ampliado, porque eles vão precisar ver, enxergar, para associar, fazer associações. E isso é fundamental
para trabalhar essa rede neural da memória visual. Enfim, então tem aí esses jogos todos, essas sugestões para que vocês possam utilizar na clínica, no espaço clínico. Bom, esse é o Aurora que eu falei para vocês, né? Aurora e Mateus, que também a gente faz adaptações. Necessariamente a gente precisa seguir exatamente aquelas instruções. Eu vou adaptar, né? O mercadinho, gente, esse mercado faz um sucesso. Ele pode ser usado no processo de escrita e também para as questões de matemática, para crianças com descalculia. Enfim, esse mercadinho é ótimo, mas também você pode criar, né? O pirulito na floresta da matemática, eu utilizo, mas eu também pego esses recursos para trabalhar de outra forma com outros materiais que eu tenho. Enfim, a dislexia, esses livros aqui, são livros muito interessantes, que têm saído, que têm ajudado muito as crianças e que vocês podem adquirir, né? Adquirir e trocar. Troquem com os colegas. A gente precisa aprender a trocar. A gente precisa aprender a somar com os outros, porque é um campo vasto e eu tendo trocas, eu entendo e tenho compreensão de como acessar cada vez melhor essa criança. Esse também é um material do Rafael, né? É um programa de estimulação da atenção. Você pode usar os livros físicos, mas você também pode trabalhar na plataforma. Agora, a plataforma, você precisa fazer o curso com eles, né? É o curso que capacita você a utilizar a plataforma. E na plataforma é interessante porque a primeira coisa que eles fazem é um rastreio. A criança faz um rastreio e neste rastreio já sai, tá? Um resultado de que áreas que eu preciso trabalhar da atenção. Qual é a área mais prejudicada? Se a atenção seletiva, se a atenção dividida, enfim, que atenção que precisa ser mais estimulada, que ela exige mais das crianças, né? Um estudo, uma pesquisa, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou acessar a minha criança na questão da atenção seletiva, por exemplo, que está prejudicada, que formas que eu tenho para atuar. E ali mesmo, neste programa, você vai ter, me parece, não estou lembrando bem agora, mas provavelmente são de 13 a 14 atividades que a criança vai fazendo durante as sessões. Então, tem o PEA, que é o Programa de Estimulação da Atenção 1, 2 e 3. Esse é o material do Foster, de enriquecimento. É um programa de enriquecimento instrumental. Veja bem, o Foster, ele recebeu crianças oriundas de campos de concentração. Se nós temos crianças hoje que têm grandes prejuízos na aprendizagem em decorrência de uma pandemia, tá? Imaginem essas crianças que passaram por guerra. Essas crianças perderam sua casa, toda uma história, desde os pequenos quadros, desde um faqueiro que a mãe tinha, né? Perderam seus pais, ficaram 5 anos, tá? Prisioneiros. Então, quanto que teve de perda? E aí, o Foster criou este programa, que é muito interessante e que vai desenvolver as funções cognitivas e vai desenvolver as funções executivas. Bem, mas como a ciência é inquieta,
como nós temos os cientistas inquietos, os pesquisadores, aqueles que amam, né, transformar, modificar, né, através da sua inquietude, vem, então, hoje o neurofeedback. O neurofeedback é uma técnica neurofisiológica indolor, não invasiva, né, não medicamentosa. Mas o neurofeedback, ele traz para a gente essa possibilidade, é uma técnica, né, que vem trazer para a gente um condicionamento operante, né, baseado também na ciência, e que está chegando ao Brasil. Né? Está chegando com muita força ao Brasil. Nós temos, inclusive, eu tenho médicos, neurologistas, fazendo, estudando, né, sobre isso e fazendo neurofeedback e biofeedback, não é só neurofeedback, tem o biofeedback, tem o fotobiofeedback, enfim, é aliar, estamos aliando aí a toda a força da tecnologia a este corpo, a este cérebro, enfim. Então, o biofeedback, que é uma das coisas que eu tenho usado muito em crianças, um dos aparelhos é o Cardiomotion, e o que o Cardiomotion vem trazer? Muito mais tranquilidade, reduz a ansiedade das crianças, né? Se eu reduzo a ansiedade, melhora a minha atenção, melhora a minha capacidade de percepção, né? Então, o biofeedback, ele vem para trabalhar as mais diversas áreas, vão trabalhar com neurofeedback. Então, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogos, psicopedagogos, enfermeiros estão se utilizando, se apropriando desses recursos para estimular, né? E o objetivo é aumentar o controle e a conscientização sobre as funções do corpo, né? Então, quanto mais eu trabalho, eu melhoro essa competência da variabilidade da frequência cardíaca, tá? Eu monitoro isto. Isso é um alívio para muitas das crianças e dos adolescentes. Eu gosto muito dessa imagem, porque é essa imagem que a gente tem que buscar. É essa imagem que a gente tem que querer, né, estar presente nas nossas vidas, né, das nossas crianças. Aqui tem uma criança motivada, ele quer ler, ele quer estudar. E aí, vamos lá. Crianças de 1 ano, gente, de meses, eu posso contar histórias para elas. E eu posso cantar, e cantem, né? Eu posso ter uma criança de 2 anos que quer ler todas as noites. Você não vai precisar de muito tempo. 10 minutos de leitura para essa criança vai fazer a diferença. Porque vai trabalhar a atenção, vai trabalhar a memória, vai trabalhar a capacidade de percepção visual, tá? Vai trabalhar a questão auditiva. Então, todos esses recursos. Vai trabalhar a questão da consciência fonológica, porque a gente já vai colocar músicas também, né? A gente vai brincar com eles. E as crianças podem se apaixonar pelo processo de leitura nesta etapa da vida. Desde hoje, a gente já tem pessoas entendendo que a vida neonatal, no período neonatal, a criança, entre 6 e 7 meses, já está com toda a competência auditiva, os neurônios já estão ali prontos, ávidos pela estimulação. Então,
perturbem esse cérebro. Eu tenho dito até para eles, eu uso essa palavra, vou perturbar teu cérebro agora. Né? Então, utilizem disso desde a vida neonatal. Acompanhem essas crianças, observem, tá? Ponham música nessa vida intrauterina, porque vai fazer uma grande diferença lá na frente. Enfim, tem até material hoje, livros hoje, que você tem uma história interessante, e junto com essa história, você tem um site que você entra e tem músicas que você vai acompanhar. Acompanhar a história ligada àquela música daquele site. Então, assim, há muitos recursos para isso, muitos. E como é que a gente se apropria? Não tem outro jeito. A gente precisa aprender que nós psicopedagogos, precisamos perceber, entender, acreditar que o mundo da psicopedagogia é vasto. Nós temos uma capacidade de transformar coisas, de pegar ter acesso ao que os pesquisadores estão trazendo, estão fazendo, e transformar isso para cada cérebro que chega até a gente. E pensar sempre que eu tenho ali uma criança precisando de ajuda, porque ninguém chega na clínica porque adora a clínica. As pessoas estão chegando na clínica precisando de muita ajuda, precisando de um olhar de aguda percepção, precisando de um carinho, de um afeto, e que a gente possa transformar essa dor em alegria, em motivação. Então, nós temos um universo do conhecimento, eu penso que eu tenho que ter, tá? O universo do conhecimento científico para eu conseguir entrar, acessar no universo daquela criança que eu estou atendendo ou daquele adolescente que eu estou atendendo. Aí sim, eu vou ser capaz de fazer o diferencial. Uma criança pode dar saltos significativos, dependendo da mediação que você faz. E aí eu trago essa frase que eu gosto muito. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. E aí, para os pais, o primeiro gigante que tem da nossa vida é a nossa família. É o pai, é a mãe que nos carrega, que se agigantam para ajudar seus filhos que estão com dificuldades de aprendizagem. E os outros é cada um que traz, que possibilita para que a gente se agigante. Então, que ombros são esses? O ombro pode ser da mãe. Eu tenho uma referência do que a minha mãe fez, né? Uma imagem que eu não vou esquecer nunca, de palavras que foram significativas, tá, para a minha vida. Então, que gigantes são esses? São os pesquisadores. Os pesquisadores, eu me rendo ao pesquisador, ao estudioso, que busca frequentemente alimentar esta vida do psicopedagogo, tá? Através da sua pesquisa, da sua inquietude,
para que a gente avance cada vez mais. Então, se eu vir mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Então, sejamos gigantes na vida das nossas crianças. Sejamos todos movidos pela determinação, pelo amor, pelo desejo, pela vontade crescente de ajudar aqueles que passam por essas dificuldades de aprendizagem. Porque, gente, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, quem sofria de transtorno estava fadado a morrer com aquele transtorno. Hoje, uma criança que possui um transtorno, saibam, tem como resolver e ajudar. Há coisas que vão ser para o resto da vida. Entretanto, vai ter mais facilidade, vão ter mais compreensão, vão ter mais ajuda, porque a fonoaudiologia está aí fazendo um trabalho fantástico, maravilhoso. Tá? As neuropsicólogas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Os neurologistas estão se aproximando de todos nós. Neuropediatras estão nos procurando. Isso, alguns anos atrás, era impossível. Nós não contávamos com isso. O psicopedagogo não contava com isso. Não tinha ali uma rede de apoio. Hoje nós temos uma rede de apoio para ajudar, para colaborar, para contribuir com todas essas áreas. Enfim, um bom dia a todos e que nós possamos sempre estar abertos e pensar que nós podemos estar prontos para colocar estas crianças num patamar melhor de tranquilidade, reduzir a ansiedade dessas crianças, melhorar a capacidade de atenção. Essas duas crianças aí estão atentas, uma ouvindo a outra, uma observando a outra, uma levando alguma coisa para o outro. E é isso que nós temos que fazer, o papel do psicopedagogo. É isso. Bom dia a todos.